Bom dia, bom dia. Queridos, hoje eu trouxe uma bela mensagem, tá? Eu tinha muita vontade de falar aqui sobre esse assunto, tá bom? Esse assunto já tinha marcado, que algumas pessoas já tinham me pedido, irmã Aparecida, fale acerca do sexo entre casal, tá? Fale acerca do sexo entre o casal. E eu disse assim, gente, isso é algo que você tem que entender, tá? Tem que entender, porque pessoas, a gente fala algo, vamos supor, eu coloquei um vídeo de Leandro Quadro, isso virou polêmica, porque eu coloquei para as pessoas refletirem o que ele estava falando, entendeu? Teve irmã na igreja que veio até com indireta comigo, tá? Diretas comigo. Então, o que eu vim aqui hoje esclarecer acerca do sexo entre marido e mulher, tá? Vamos ver lá no livro de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. 2:24. Vamos lá. Por isso deixa homem pai, mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá? Por isso deixa homem e mulher, deixa o homem pai e mãe. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu falo assim, deixo o homem, deixa, Deus separou aqui, por isso deixa o homem pai e mãe, tá? E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é quando eles vão consumir o sexo, tá? Vão consumir o sexo. Aí os dois se tornam uma só carne. Entendeu? Entenderam? Do sexo. Deus casou Adão e Eva lá no Éden. Não precisou de juiz. Lá porque não tinha, tá? Mas hoje temos a lei. Tem a lei de Deus e tem a lei dos homens. Entenderam? Então, Deus ele casou Adão e Eva. Depois do casamento, eles consumiram o sexo. Tornou-se o homem uma só carne com a sua mulher. Porque quando os dois se unem ali através do sexo, se tornaram uma só carne. Tá? Uma só carne. Então ali nós sabemos, tem marido que se parece muito quando ele se une com a sua esposa e torna os dois uma só carne, eles ficam tão parecidos, porque se tornaram, consumiram o sexo. Ele adentrou nela, tá? Ou seja, ele é como se ele tivesse entrado dentro dela. Entendeu? E ela dentro dele. Se tornaram assim, através do sexo, do amor, que é o vínculo da perfeição, uma só carne, entenderam? E eles se tornam muito parecidos. Tem uns que, quando há amor, os dois se tornaram uma só carne. Entenderam, queridos? Uma só carne. Porque há amor. Então, no sexo tem que ter amor. Não é só o sexo em si, tá? É amor. E quando os dois se amam, eles querem o quê? Sexo. Quando eles se amam, querem ser sexo. Mas tem homens e mulheres que tá aí, nesse mundão aí, fazendo sexo à vontade. Faz com um, aqui não deu, faz com outro,
faz com o outro, o homem faz com uma, faz com o outro, com o outro. Aí, vamos supor, se ele já é casado, e se ele faz com outras mulheres, então, ali não se tornou mais uma só carne. Ele se tornou uma só carne com uma, com outra, com outra, com outra, com outra. E ela também, se ela trai, ela se tornou uma só carne com o outro. Entendeu? Se formando ali. Então, bagunçou o casamento. Ali não tem mais fidelidade. Não se tornaram os dois uma só carne. Tá? Se tornaram ali por um tempo. E ali, depois que o homem ou a mulher com infidelidade no casamento, bagunçou uma só carne. Que era o marido e a mulher. Era uma só carne. Entendeu? Esse sexo aí que a pessoa faz deliberadamente não tem validade para Deus, tá? Não tem validade. O que tem validade é quando há amor. Se eu amo fulano e fulano me ama, tá? Esse sexo ele tem que ser consumido através do casamento, tá? Tem pessoas que falam assim: ah, eu amo fulano de tal me ama. Eu acho que não tem nada a ver assim, eu me casar com, eu fazer sexo com ele porque eu amo ele. É o amor é que tá acima. É o amor é que tá fluindo. E tem validade. Tem situações que acontece, que dá certo. Mas tem situações que não dá certo. Tá? Quando o homem é só de uma mulher é só de um homem, o amor flui. O sexo tem validade, porque os dois se tornaram uma só carne. E aí, depois do casamento, eles vão praticar o sexo e pronto. Aí tem validade. Entendeu? Tem validade. Vamos ver aqui. Estou um pouco ofegante. Tá? Porque às vezes eu me torno muito assim cansada no meu interior. E o cansaço também ajuda, tá? E minha respiração fica acelerada. Eu me torno assim. Lá em Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, que Deus julgará os impuros e adúlteros. Vocês estão entendendo? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o sexo. Então o matrimônio ele tem que ser puro. O homem, marido e mulher, quando eles se casam, deve ali haver amor. O sexo, ele ajuda muito, mas o amor mais ainda. O amor mais ainda. Porque se você ama, você não trai. Se você não ama, você trai. Você trai. Às vezes tem esposa, mulher que quer viver com o homem, é assim. E o homem quer viver com a mulher assim, mesmo sem amar. Aí tem aquele campo de guerra. Entendeu? Deus, ele não quer. Ele quer que o matrimônio tenha o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele quer que os dois vivam para sempre em amor, unido, o adorando. Eu falo porque o sexo, lá em Gênesis 24, Gênesis 2:24, fala aqui, deixa o homem e a mulher, deixa o pai, deixa o homem e a mulher, tá? E se torna uma só carne.
Deixa eu ver aqui. Eu estou um pouco... 2. Luís 2, 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe. Se tornam os dois uma só carne. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá certo? Tornando os dois uma só carne. Através do sexo. É o sexo. O sexo, amigo. Quando você ama, ele une os dois. É como eu falei, ele se misturam, tá? Olha, tá vendo aqui? Vocês estão vendo a minha mão? Pois é, ele se torna assim. Os dois, uma só carne, depois do sexo. Quando o amor. Não adianta não ter amor. Quando o amor. Agora, lá em 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios 7:3. O marido conceda à esposa o que é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando ele fala isto, vocês têm que estar unidos, o casal tem que estar unido, tá? O casal deve estar unido. Não adianta, querido, você viver um homem, aliás, um marido, um homem viver com uma mulher sem amor. Ele vai trair. Não adianta a mulher viver com o marido sem amor. Ela vai trair ele. Vai trair. Então, deve ter o amor. O amor, que é o vínculo da perfeição. Quando os dois fazem sexo, eles se tornaram uma só carne. Então eles têm que estar ali ligados. De vez em quando, eu creio que o marido sempre deve estar ali acariciando a mulher e a mulher acariciando o marido para fazer sexo, casal. Para fazer o sexo, para se unir mais. Se unirem mais. E eles têm que se separar ali somente quando for fazer oração. Não que eu estou dizendo que eles têm que estar grudados todo o tempo fazendo sexo. Não. Ele deve estar fazendo carinho para ela. Ela deve estar fazendo carinho para ele. Ela tem que embebedar ele com as suas carícias. Ele tem que embebedar ela com as suas carícias. Você já ficou bêbado? Bêbada de amor? Pelo seu marido? Pela sua esposa? Já ficaram? Agora eu vou chegar lá onde eu quero chegar, tá? 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 7. Do 3 até o 5. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou seja, por causa do casamento, tá? Por causa da união. Porque, ai, já estou aqui. Gente, ai, essa coluna, é só quando eu sinto muito. Quando eu estou na igreja, eu nem sinto, porque eu estou ali concentrada na palavra do Senhor. Mas quando eu estou aqui faz muito tempo falando da palavra do Senhor, tá? Claro que ela vai doer. Sentado muito tempo, eu tenho que virar, andar de lado, entendeu? Agora, o que eu quero dizer, queridos, irmã Aparecida, no sexo, deve Leandro Quadro, ele falou acerca
se deve haver esse sexo oral, tá? Oral. Ele fala, deve haver esse sexo oral. Olha, querido, eu coloquei esse vídeo aqui no Facebook, tá? No meu canal. Isso se tornou uma polêmica, tá? Para muitos, mas para muitos não. Certo? Porque a maioria das pessoas fazem isto. E eu sei. Eu sei, eu vejo, tá? E eu sei. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês. Tem mulheres que cospe com nojo do marido. Tem marido que tem raiva da mulher. Cospe. Mas na realidade eles fazem. Tá? É só na frente das pessoas. Tá? Na realidade eles fazem. Agora, o que eu quero dizer para vocês. O sexo oral. Eu não tô falando para você, marido, você, esposa, fazer, tá? O que acontece, queridos? O que acontece na cama entre marido e mulher não interessa para ninguém. A mulher não deve expor isso para ninguém. O marido não deve expor essa situação para nenhuma outra pessoa. Entendeu? Porque se ele ama a sua esposa e a esposa ama ele, isso só diz respeito a eles dois na cama. O sexo só diz respeito só a eles dois. Se ele faz isso com a esposa dele e a esposa faz com ele, o sexo oral, isso é entre o casal. É só entre o casal. Entendeu? Porque quando um homem ama uma mulher e uma mulher ama o homem, tá? E ele se torna ali, os dois uma só carne, quando ele está fazendo sexo com ela, ele se adentrou ali, ele entrou dentro dela. Ele sentiu ela, ele sentiu que ele está dentro dela. Ela sentiu que está dentro dele. Eles dois se uniram ali. Entendeu? Depois, ela embebedou ele com as suas carícias. Ele embebedou ela com as suas carícias. Ali, o que ele faz com ela acariciou o seu marido. Fez o que tinha que fazer com o seu marido. Ela amou o seu marido no sexo, tá? Ela embebedou o seu marido no sexo. Ele embebedou a sua esposa no sexo, através do sexo. E ali eles se concretizaram, se realizaram, entendeu? Ele satisfez ela satisfez ele. Existe algum problema? Para mim, se ela quiser fazer com ele o sexo oral e ele quer fazer com ela, isso já é um problema do sexo dele, das vontades dele, das carícias dele, já é um problema deles dois na cama. E não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém, queridos. Não interessa. Porque a Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus fala: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Entendeu?
quando o marido chega perto, quando uma mulher ama um homem ama uma mulher, quando ama, tá? Ele chega perto ali, acariciando ela, ela não tem mais domínio, ela não se domina. E tem pessoas que dizem assim, a mulher é tão fácil, e tem mulher que fala, o homem é tão fácil, só cheguei perto dele, ainda sai falando, só cheguei perto dele ali, ela já estava ali, ó, se entregando. Homens que não tem valor. Homens assim pra mim não tem valor. Mulheres assim pra mim não tem valor. Que fica falando das intimidades do seu marido, da sua esposa, ou do cônjuge, ali do seu parceiro. Isto não interessa pra ninguém o que acontece entre os dois. Não interessa pra ninguém. Ah, eu fiz isso. Tem mulher que conversa com a amiga. Ah, amiga, deixa eu te contar aqui. Eu fiquei com fulano de tal, tá? Nossa, ele fez isso comigo e isso, eu fiz isso com ele, eu fiz tudo. Pensa um homem que é assim, conta. Ela conta as intimidades do homem que ela ficou pra outra. Ele conta as intimidades dele com a mulher para outro, aí vai se espalhando. E as intimidades não tem que ser contadas. O que acontece ali entre marido e mulher, entre um homem e uma mulher, só cabe a eles dois, tá? A palavra de Deus diz que os dois têm que se embebedar das suas carícias. O homem, a mulher tem que embebedar o seu marido com as carícias dela. Eu ainda vou falar aqui no provérbio, tem no provérbio. Ele tem que se embebedar com as carícias da sua esposa. A esposa tem que se embebedar com a carícia do seu marido. Tá? O que acontece ali entre os dois não interessa. Se ele faz sexo oral ou não interessa com ela. Porque o amor, quando o homem ama uma mulher, eles se entregam um para o outro ali. E ali depois, né? Ali acontece coisas que inacreditáveis, entendeu? Inacreditáveis. E isto, Deus não aprova, amigos. Deus não aprova. Quando um homem fala da mulher para outro, quando a mulher fala do homem para outra, comenta o que aconteceu entre os dois, né? Entendeu? E eles levam a baile a vida do homem, ela, e ele leva a baile a vida da mulher. Expõe o que acontece. Tem homem que faz com a sua própria esposa, quando ele quer uma outra mulher, ele diz, faz isso que fulano de tal faz, ó, fulano de tal faz, então faz isto. Então, para um homem fazer sexo com uma mulher, não precisa ele expor para outra. O que ele faz com ela ou deixa de fazer. Entendeu? Tô cobrindo aqui os branquinhos. Não é vergonha não, mas é porque eu tenho essa mechinha aqui, de branco. Na realidade, eu tenho uma porção de cabelo branco, tá? Eu vou até dar uma pincelada, mandar dar uma pincelada. Na realidade, o meu cabelo, eu vou ter que trazer ele ao normal, ao loiro, tá? Mandar dar uma ajeitada nele, não sei quando. Um dia que o senhor permitir. Vou botar o loiro, que era o loiro. E pronto, porque a minha cor combina com loiro, é o loiro, é cor de cabelo, tá? Cor de cabelo. Então, queridos, deixa eu falar para vocês aqui. O homem está se embebedando com a mulher, com as suas carícias. O que Leandro Quadro ele fala, ele está correto. Ele está correto. Agora, deixa eu falar aqui para vocês. Ele está correto no que ele fala lá. Tem esposa que não, tem marido também que não. É um sexo normal. Tem homem que não
não é a mulher que não é carinhosa, o homem que não é carinhoso, né? E isso ali leva muito a desejar, deixa muito a desejar, porque quando o homem não é carinhoso com a esposa, ele está correndo risco de ser traído. E quando a esposa não é carinhosa com o homem, ela está correndo risco de ser traída. Entendeu? Porque o carinho tem que vir na frente. A Bíblia fala que, a palavra de Deus fala que a mulher tem que embebedar o homem através do sexo. Lá no sexo. Tá? Não exagerar muito. Mas ela tem que ser carinhosa. A ponto dele ficar bêbado de carícia. A ponto dele... Porque tem homem que a mulher é tão carinhosa que parece que ele está desmaiado na cama. Ele fica desmaiado. E a mulher, o homem quando é carinhoso com a mulher, ele faz tanta carícia na sua esposa que parece que ela fica desmaiada. Entendeu? Isto é aprovado. Ele tem que se embebedar com as carícias dela e ela com as carícias dele. Ela deve ser muito carinhosa. Ele deve ser muito carinhoso para que eles não venham se separarem. Para que ele não venha trair, porque Satanás, ele vem matar, roubar e destruir. Ele vem separar. Entendeu? Assim, o que eu quero dizer? Quando o homem não ama uma mulher, quando existe um campo de batalha ali, eu até concordo na separação, porque Deus não quer ninguém infeliz. Deus não quer ninguém feliz, tá? Ele não quer. Ninguém infeliz. Tem mulher que trai mesmo o marido e na frente é uma santinha. E tem homem que trai mesmo a mulher e na frente da mulher é santinha. Tá? Então, não está agradando a Deus quando há relação sexual, quando você sujou o leito com outra ou com outro, Deus não está mais se agradando, tá? Porque você traiu. Deus não está se agradando. Não adianta você tá casado e com a mente em outro homem. Não adianta você estar casado com a mente em outra mulher, querido. Não está agradando a Deus porque você está traindo através do pensamento. Vocês estão se traindo através do pensamento. Entendeu? O que o Senhor quer é que ela embebede tanto seu marido e ele embebede tanto sua esposa a ponto de não se traírem. Entendeu? O amor é o vínculo da perfeição. Quando uma mulher ama um homem ama uma mulher, quando eles vão para a cama, ali eles se realizam. Entendeu? Eles se realizam. Ali acontecem coisas que só Deus sabe. E só cabe a Deus. E os dois. Quando ele ama a sua esposa, a esposa ama o marido. O que acontece ali, queridos? Vocês não imaginam. É o amor. É o amor que acontece ali. Ela embebeda ele embebeda ela. Com suas carícias. Ele não sabe mais de nada, nem ela não sabe mais de nada. Só quando existe o amor. Ela faz de uma maneira terrivelmente. Ela acaricia seu marido terrivelmente. E ele acaricia sua esposa terrivelmente. Que os dois se tornaram uma só carne, naquele exato momento. E quando eles acordam, eles estão realizados. Eles estão realizados. Por quê? Porque existe o amor. Porque existe o amor. Não é só o sexo.
é o amor. Agora, quando existe só o sexo, quando existe só o sexo, quando o homem está desejando só fazer sexo com uma mulher, ele vai lá, e a mulher está desejando fazer sexo com uma, vai lá, convida a mulher, tem mulher que vai rápido. E aí ele só faz ali, pronto, realizou ali. Tem homem que fica até com nojo da mulher, e tem mulher que fica com nojo do homem, depois do sexo. Porque não existe amor. Quando você for pra cama com um homem ou com uma mulher, vá. Faça sexo. Se tiver amor. Só se você amar. Mas depois do casamento. Tem homens que não amam tanta mulher que não aguenta, nem depois do casamento. Eles se unem ali e acontece. Acontece mesmo. E os dois vivem uma vida longa para sempre. Até que a morte separe. Quando existe amor. Mas Deus não se agrada. Deus não se agrada se você... Ele não vai se agradar se você conhecer uma mulher ali, ficar com ela, depois faz sexo, deixa ela. Entendeu? Deus não se agrada de você conhecer aquele homem e você conheceu ele, fez sexo, só fez sexo, deixou ele. Aí ela vai pra casa dela, e ele vai pra casa dele. Deus vai se agradar com esse tipo de atitude de um homem e de uma mulher? Claro que não, amigos. Claro que não. Deus se agrada quando os dois se querem para sempre. Que o meu objetivo, vamos supor, é querer você para sempre. E o objetivo dele, do homem, é me querer para sempre. Deus se agrada. Entendeu? Eu assisti uma pregação uma vez. Eu tinha me convertido, eu tinha tomado uma decisão ao lado de Jesus. E esse rapaz, esse irmão que pregou, era filho de um irmão que ele já faleceu, um irmão que me ensinou a pregar o evangelho, tá? Eu não vou falar se tá aqui o nome da pessoa. Ele foi pro púlpito pregar. Ele pregou a mesma coisa que Leandro Quadro falou. Ele falou o seguinte, eu devo falar o que ele falou, tá? E eu fiquei raciocinando, e é verdade, tá? Eu fiquei raciocinando, que é verdade o que acontece com o boi e a vaca. Ele falou lá no púlpito que quando um homem, que quando uma mulher, desculpe de novo, o boi, ele vai fazer sexo, acasalar, ou seja, fazer sexo com a vaca, primeiro ele passa o quê? A língua dele lá, nas partes, nas genitais da vaca. Ele passa, é um modo, ele falou, é o modo como o boi está acariciando a vaca, tá? Depois que ele acaricia ela com a língua dele, entendeu? Tudinho ali, ele vai e faz o sexo com a vaca. Entendeu? Ele falando lá no púlpito. Então, ele levou a esse extremo, tá? A igreja toda ficou em silêncio. Os homens começaram a sorrir. As mulheres também. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Nessa época que ele estava... que ele pregou, tá? Eu assistindo o vídeo de Leandro Quadro, eu me lembrei, né? Eu lembrei dessa situação lá que ele tinha falado lá no púlpito. Então, e acontece com os animais. Com o cachorro, com a cachorra, tá? E o marido e a mulher. O que acontece entre os dois?
só diz respeito a eles dois, na cama, em casa, nos locais que eles estão fazendo. Tem esposo para ele fortalecer o casamento, ele leva a esposa dele para um motel. Ou para um hotel, tá? Para um motel ou para um hotel. Para mudar o quadro. Para não deixar o casamento esfriar. Entendeu? Quando ele ama a esposa. E quando a esposa ama. Ou para um motel ou para um hotel. Eu já vi muitos casais, homens e mulheres casadas, fazerem isso. Homens e mulheres casadas. Agora, o meu conselho é pro hotel, tá? Pro hotel. Se é para motel, os dois é quem sabe o que vai acontecer ali entre eles dois, né? Mas, quando os dois são ricos, eles pagam um local, eles vão para um hotel e ficam ali. Ele oferecendo algo para a esposa dele. O amor para a esposa dele. E ali também vai acontecer o sexo. De uma maneira terrivelmente. Que ela deixou ele embebedado. E ele deixou ela embebedada. Porque ele ofereceu o melhor para ela. E ela ofereceu o melhor para ele. Para que o amor não viesse esfriar. Porque o inimigo está lutando com isso. Pela incontinência. Ou seja, pela incontinência. Pela união. Pelo amor. Ele está lutando para tirar. Separar o casal. O casal que se ama. E quando ele vê o casal, quando Satanás vê o casal ali lá, briga, ele fica sorrindo. Porque Deus, ele não quer um casamento assim. Ele quer um pedaço do céu. Ele quer que o marido seja totalmente carinhoso com a esposa. E a esposa seja totalmente carinhosa com a mulher. Se não tem jeito, o jeito é separar, porque Deus não quer um casamento assim. Deus não quer um lar assim, tá? Ele não quer. Ele quer amor. Ele quer compreensão. Ele quer diálogo. Ele quer que você seja feliz com sua esposa seja feliz. Sem briga, sem combate. Quer dizer, campo de combate, de guerra. Tá? Amigos, amigas, amiga, se você ama o seu marido, embebede ele na cama. Amigo, se você ama a sua esposa, embebede ela na cama. Através do sexo. Tá? Embebede. Porque é muito melhor você embebedar do que uma separação. Se você ama. Se você não ama, querida, não tem como. Isso é horrível. Tá? Isso é horrível. É só naquele momento. Depois dá nojo. Quando você não ama, você fica com nojo da sua esposa, do seu marido, quando você não ama, tá? Depois do sexo. E antes do sexo, você fica com nojo. Eu, queridos, eu mesmo particularmente, tá falando, eu não vou pra cama com homem nenhum. Eu não vou pra cama. Eu vou pra cama se eu amar, sentir segurança e amor por aquele homem. Algo que me prende a ele. Tá? Porque quando eu amo, quando eu sinto algo terrivelmente por uma pessoa, até o suor dele, ele suado, chega suado do trabalho, cheira no meu nariz. Tá? Cheira no meu nariz. Eu tinha um hábito
deixa eu falar aqui pra você, creio que isso aí não é um bicho de 7 cabeças. Tirar o sovaco do marido. Eu gostava de fazer isso, né? Quando ele estava ali, ai, mas eu gosto tanto de cheirar o sovaco, né? Sim. Porque eu gosto de um homem zeloso, cheiroso. Zeloso e cheiroso. E eu gostava de cheirar o sovaco. Uma mulher, quando ela ama, ela faz isso. Cheira ele, seu esposo, abraça. E quando ele chega suado, ela abraça, beija. Te quero mais. Te quero mais. Quando vai sair pro trabalho, ela beija, abraça e diz, te quero mais. É isto, queridos. Você deve amar. Amar mesmo. A ponto de levar o casamento. Amar. Ser carinhosa com seu namorado, com seu noivo. A ponto de levar o casamento. E permanecer para sempre. Então, quando ele falou isso no púlpito, eu fiquei assim, meditando algumas coisas em relação ao sexo. Né? Porque existe muita separação por causa disso, que a mulher é cheia de muita frescura, o homem também é cheio de muita frescura. E quando ele não ama, né? Quando ela não ama. E não estou dizendo assim, não estou falando marido e mulher. Marido e mulher. O que acontece com eles dois não interessa para ninguém. O que acontece com eles dois não interessa para fulano, Bertano e Cicrano. Tem mulher que tem a boca lascada. Tem homem que tem a boca lascada. O que faz com a mulher? Conta para todo mundo. Com a esposa. Porque eu já vi. Eu tenho casos e casos. Eu vejo casos e casos de mulheres assim. Jogando a baile. Ou seja, fazendo com que o mundo conheça as intimidades do seu esposo com ela. As intimidades da sua esposa com ele. Entendeu? As intimidades. O que eu faço com fulano e cicrano não interessa pra ninguém. A minha conversa com meu marido. Só cabe a mim e a ele. O que eu faço com o meu marido. O que você faz com o seu marido ou com a sua esposa só interessa pra vocês dois. Não interessa pra fulano, cicrano, nem Bertano. Tá certo? O que eu faço com o meu marido. Só interessa para o meu marido e para mim. E Deus. Deus está vendo tudo que eu estou fazendo ali com meu marido. Com minha esposa. Tá? Estou falando assim. Eu sou uma mulher, falo esposa como se eu fosse o homem, tá? Não que nem pense, nem leve para esse lado aí. Não sou lésbica. Eu não sou lésbica. Eu falo assim porque eu me coloco assim no lugar do marido e me coloco no lugar da esposa, tá? Jamais, Deus não deixa eu ser lésbica. Porque se eu não fui quando eu era nova, jovem, eu vou ser depois de madura? Claro que não. Claro que não. Pessoas que falam muito. Né? Tem mulheres, tem gente que não gosta de ver você quando você tá andando com uma mulher, só anda com ela uma amiga, tem uma amiga, pensa que já é isso. Fica comentando besteira. E Deus sabe tudo. Assim é o homem com outro homem, quando começa as amigas. Vamos pra bola junto, vai não sei pra onde junto, aí o homem já pensa que é gay. Deixa eu falar, eu respeito muito meu corpo. E eu só gosto que toque o meu corpo. É a pessoa que eu amo. Só quem toca o meu corpo é a pessoa que eu amo.
que eu amo. Só cabe a Ele o meu corpo. Tá? Só cabe a Ele o meu corpo. Agora, o que eu quero dizer para você? Por exemplo, eu dei esse exemplo. Só cabe a Ele o meu corpo. Só cabe a ela o meu corpo. Deus, Ele ama quando as duas pessoas se amam. Ele ama. São duas crianças para Deus na cama. Duas crianças ali no leito, na cama, para Deus. Quando eles estão fazendo sexo. O homem que ama a mulher e a mulher que ama o homem. Duas crianças ali. Quando eles estão fazendo sexo. Brincando. Entendeu? Com o outro. No sexo. Levando a sério. Brincadeira a sério. Não interessa o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Para ninguém. Não interessa. Viu, mulher? Viu, marido? Não interessa o que vocês estão fazendo ali na cama. Só interessa para Deus. Depois vocês se separam ali, depois do sexo, e vocês se arrumam direitinho ali e vão orar. O marido tem que se separar da esposa só através quando ele vai orar. Porque o homem tem uma intimidade com Deus, só ele Deus. E a mulher tem uma intimidade com Deus, só ele Deus. E tem hora que eles têm que estar juntos para orar também. E é isso. Tá. E é isto. Tem homens que faz sexo com a mulher de todas as maneiras. E espalha. Tem mulher que faz sexo de todas as maneiras com homem e espalha. É homem? Não. Pra mim não é. É mulher? Também não é. Não vale, amigo. Assim não vale. Pra Deus. Deus, Ele não suporta esse tipo de homem e de mulher. Tá? Ele não suporta. Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não saia por aí fazendo sexo com um e com o outro. E nem com uma e com outra. O sexo só tem que haver quando os dois se amam. Se amam de verdade e se querem para sempre. Amém. Amém, amém.